Olá, seja muito bem-vinda ao Arquétipo das Deusas, onde a gente fala de mitologia e arquétipos em prol do autoconhecimento. Eu prometi, agora até o final de agosto, uma aula sobre a jornada da heroína, para que a gente possa entender mais ou menos como é que funciona esse esquema, esse gráfico que vai, de certa forma, pontuando as fases da vida feminina, desde o momento que a gente rompe com a nossa energia feminina até o momento que a gente reencontra a nossa deusa interna e se reconecta, fazendo as pazes com as nossas duas polaridades, a nossa polaridade feminina e a nossa polaridade masculina. Antes de começar, é sempre legal a gente repassar esse conceito de polaridades. Jung falava no pêndulo. Ele tinha essa teoria do pêndulo que a mente oscila entre o que é o sentido, que faz sentido para o nosso consciente, e o absurdo, ou seja, aquilo que é inconsciente. Essas polaridades elas se invertem. Da mesma forma, tudo na nossa vida respeita a dualidade yin e yang, os polos do dia à noite, o quente e o frio, são opostos complementares. Um não pode existir sem o outro. Na China, na cultura chinesa, o yin e o yang são conceitos básicos. Se eu não me engano, o yin significa o rio que desce pelo lado sombrio da montanha, e yang é o rio que desce pelo lado iluminado da montanha, o lado onde pega sol. Para os chineses, tudo na vida é classificado dentro dessa nomenclatura. Então, como eu já falei antes, o quente e o frio, a noite e o dia, o masculino e o feminino, tudo isso, o aberto, o fechado, o limpo, o sujo, tudo isso vai respeitando a polaridade do yin e yang, as polaridades dessa energia. Quando eu falo em masculino e feminino, eu não estou falando de gênero, eu estou falando de energia. Bom, antes da gente começar, eu vou apresentar aqui para vocês como funciona a jornada da heroína e o reencontro com a nossa deusa interior. Antes de tudo, me apresentando, porque ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou Rochelle Casap Lazzarotti, sou jornalista, especialista em arquétipos com foco nas deusas gregas. Mas eu fiz pós também em gestão de conteúdo. Sempre fui apaixonada por arquétipos, por mitologia, por histórias de fadas, por símbolos. Harry Potter eu li umas 5 vezes, O Senhor dos Anéis, o tijolão, a trilogia, eu li 3 vezes inteiro. Li o Silmarillion, eu amo mitologia e fantasia. Então, para mim, esse universo dos deuses, das deusas, de seres míticos, seres folclóricos, Curupira, Matinta Pereira, a Cuca, são elementos, para mim, muito ricos. Então, ao longo de toda a vida, eu estudei sobre isso. Mas foi aos pouquinhos que essa mitologia me encontrou na vida e o arquétipo das deusas nasceu. Mas aqui, quando a gente vem falar sobre os arquétipos na energia feminina, deixa eu aumentar aqui que vai ficar melhor. Bom, eu sempre começo essa aula com essa frase: se você quer elevar a humanidade, empodere as mulheres. Essa é uma frase mais positiva do que aquela que a gente vê que quando algo de complicado acontece no mundo, se eu não me engano, é uma frase de Marie Curie, eu acho que é dela, né? Os direitos da mulher são questionados. Então, essa é uma frase que, de certa forma, é mais poliana. Ela é mais otimista do que a frase da nossa cientista, da nossa grande Atena, Marie Curie. Bom, como é que acontece a jornada da heroína? Para a gente já começar a falar sobre ela neste momento. Só vou ajustar aqui. Bom, aqui é para a gente ver mesmo a tela, tá? Quando eu comecei o Arquétipo das Deusas, a jornada da heroína foi um diagrama que estava na minha cara desde o começo. E eu só fui prestar atenção nele depois, então eu demorei um pouco a perceber. O que acontece? A gente vai passar por esses 8 estágios aqui. A jornada da heroína é uma representação de Maureen Murdoch, que ela escreveu um livro com este nome, A Jornada da Heroína. Essa mulher, ela teve a sorte de ser aluna de Joseph Campbell, que delineou a jornada do herói, que é um mitólogo maravilhoso, um dos meus crushes. Quando eu estava na universidade, eu brincava que eu tinha 3 santos de devoção: Eduardo Galeano,
Caco Barcelos e Joseph Campbell. Então, esses três são os meus crushes literários. Tem outros, tem, mas não vem ao caso agora. Enfim. A Maureen, sendo aluna de Joseph Campbell, ela pensou, poxa, se existe uma jornada do herói que começa com o chamado para a aventura, o recuso do chamado, e essas histórias baseadas na jornada do herói, por que Campbell escreveu? Que ele começou a investigar os mitos e as grandes histórias famosas em todas as culturas em diversas épocas da humanidade. Ele percebeu que, de certa forma, a história de Jesus Cristo, a história do Harry Potter, o Harry Potter é mais recente, mas vamos pegar aqui Star Wars, por exemplo, são histórias que elas têm uma mesma sequência de acontecimentos. Então, o herói, ele recebe o chamado para aventura, nega o chamado, ele aceita, ele passa por provações, ele encontra um mestre, né? Depois ele vence os desafios e ele retorna para casa. O herói sempre volta para casa. E a Maureen, ela se baseou nesse conceito para criar a jornada da heroína, mas na questão do feminino. A Maureen, sendo contemporânea de Joseph Campbell, ela pegou uma fase ali de transição onde os direitos das mulheres estavam ganhando força, ganhando potência. A mulher estava ganhando espaço dentro da universidade, ganhando espaço dentro de cargos de poder. Ela estava começando a ser vista como alguém importante. Então, foi um momento ali no final dos anos 50, 60, 70, que a Atena estava muito gritante, competindo sempre, claro, com Afrodite. Por quê? O nosso sistema patriarcal, ele vê a mulher como uma Afrodite, que tem que ser aquela mulher linda, maravilhosa, sedutora, ou ela tem que ser um objeto, no caso da mulher Afrodite, ou ela tem que ser a mãe, respeitadíssima Deméter, ou ela tem que ser a esposa, Hera, a rainha. A sociedade patriarcal vê a mulher dessas maneiras. Então, quando a gente vê uma Afrodite, como ela era e ainda é na mídia, representada como uma mulher sedutora, uma mulher sensual, uma mulher provocante, é para os olhos de quem essa Afrodite? Para os olhos masculinos. E quando eu fiz os estudos das deusas, e a gente vai descobrindo Afrodite como essa potência, essa mulher comunicadora, persuasiva, feliz, que ela rompe as regras, ela não precisa ser uma hedonista, ela não precisa ter a exacerbação do Eros, de que Jung vai falar. Ela só precisa ser feliz. A gente vê que a Afrodite não é uma arrasadora de lares, não é uma devoradora de homens. A Afrodite é uma mulher feliz, plena, feliz com ela mesma, com seu corpo, com o seu prazer. E quando eu falo prazer feminino, não é só de sexo que eu tô falando. É o prazer de estar viva, de se sentir bonita com o corpo que ela tem hoje, com a idade que ela tem hoje. Alta, magra, baixa, sabe? Não importa. Não importa como ela tá, o tipo físico, gorda, se ela é muito grande, muito pequena, se ela tá muito velha, se ela é muito. Não importa. A mulher Afrodite não perde o brilho. Mas na época aqui da Maureen, a Atena estava muito forte. A mulher nas universidades estava muito forte. Época da corrida espacial, tudo acontecendo. É interessante que quando a gente fala de mitologia, e o professor Cláudio Moreno ele fala que a mitologia nunca para de ser escrita, é nesse sentido. Eu não consigo destacar muito o nosso momento presente e um pouco do passado, não tão distante, né? Ali da metade do século XX para o final do século XX, quando houve um grande avanço feminino na sociedade, na nossa cultura ocidental. Eu não consigo distanciar muito a nossa história da mitologia, porque a mitologia cresceu, ela nasceu para explicar a história daquela sociedade, e hoje a gente se baseia na mesma mitologia para entender a nossa história atual. Então, quando eu falo que Marie Curie era uma Atena, uma cientista, uma pesquisadora, Agatha Christie também, e outras tantas mulheres, as mulheres que participaram da corrida espacial, que ajudaram a construir o foguete que levou o homem para a Lua. Há controvérsias? Não sei. Bom, vamos lá. A questão é que as mulheres, elas estavam ganhando muito poder. E aí a Maureen entrou para questionar a questão do feminino. Ela começou a observar e ela desenhou a jornada da heroína. Então, assim, tudo começa quando a mulher se olha no espelho e ela se pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Quando a mulher se olha no espelho e não se reconhece,
ela tá num momento perturbador, mas é um momento de virada de chave também. Quando a gente está nesse instante que a gente não sabe quem a gente é perturbador. A mulher se sente perdida, ela não sabe para onde vai. Eu me olho no espelho e não me reconheço. Isso pode acontecer depois de um divórcio, num casamento, numa formatura, num intercâmbio, em qualquer momento da vida, onde a mulher percebe que ela está distante de quem ela é realmente, ela se olha no espelho e não se reconhece. Porque ela está vivendo o que Maureen Murdoch chamou da separação do feminino. A mulher, quando ela. Isso aqui, o quem eu sou, é uma consequência de toda a jornada da heroína. E quando ela chega nesse ponto aqui do quem eu sou, ela está praticamente encontrando com a Deus, ela está em crise, é um momento de perturbação. Esse momento de crise é onde a chave vira, porque ela começa a questionar a própria história. E isso começou bem antes, com a separação do feminino. O que é a separação do feminino? Quando a gente é criança, agora eu quero que você pense um pouquinho, o que você ouvia sobre ser mulher? O que as mulheres da sua família falavam sobre o feminino? O que é ser mulher? É bom? É ruim? É difícil? Eu lembro que eu ouvia coisas como: para ser bonita tem que sofrer, homem não gosta de mulher magra, você tem que ser independente, não seja igual a mim. Ouvia coisas do tipo: na minha primeira menstruação, eu lembro que a minha tia olhou para mim e falou: meus pêsames. Eu não entendi aquilo, eu falei: meus pêsames. Eu sempre tive uma relação muito boa com o meu ciclo menstrual. Para mim sempre foi um evento mágico e místico. Eu planto a minha lua há anos, mas isso é outra história. Mais para frente, até quem quiser me perguntar sobre isso, posso falar depois. Mas então, assim, a gente vai crescendo com várias crenças sobre o feminino, que é ruim, que é difícil, que na próxima vida eu quero nascer homem. A gente começa a perceber que os homens têm tantas facilidades. Por que eles têm mais facilidades do que a gente? O que eles têm de diferente que eles têm facilidades que eu não tenho? Que facilidades são essas? Ai, gente, peraí, que eu tô perdida aqui com o meu OBS, tá? OBS é o sistema de gravação que eu tô usando, não é um AB. Então, a mulher, quando ela tá no início da sua jornada, ela cresceu ouvindo todas essas coisas. Que ser mulher é difícil, que você tem que ser competitiva, que você tem que ser guerreira, que você tem que matar um leão por dia, que você tem que ser perfeita. Nananana. Ah, guerreira. Aí a gente começa a questionar. Poxa, eu tenho 2 irmãos, né, no meu caso. Por que eles têm mais facilidade do que eu? Por que eu tenho que enxugar a louça, varrer a casa e eles não? Por que eles... Por que a minha mãe aguenta fazer tudo? Né? Por que a minha mãe faz tudo sozinha, por exemplo? E eu tenho que ajudar por ser mulher e meu pai não faz nada, meus irmãos não fazem nada. E aí aquilo vai criando uma revolta dentro de mim, por tudo que eu ouvi quando era criança, né? Então eu penso, não vou ser como a minha mãe, eu vou ser diferente da minha mãe. E eu faço o quê? Rompo com a energia materna. O que é a energia materna? Não tô falando do que a gente rompe com a nossa mãe, tá? Tô falando sempre que é energia, tem que abstrair, tá? Para entender a questão arquetípica. Romper com a energia feminina, romper com a energia materna, é romper com a nossa criatividade, com a nossa abundância, com a nossa fluidez, com o nosso feminino. O que é o feminino, gente? Não é ser bonitinha, vestir cor-de-rosa, lacinho na cabeça. O feminino é a mulher visceral, é aquela menina que quando era criança não tinha medo de catar florzinha no jardim, misturar com álcool e tentar fazer um perfume. É aquela menina que subia em árvore, mas também é a menina que se vestia com as roupas da mãe, que enfeitava os livros do pai, que tinha orgulho de sair de mão dada com o pai. É aquela menina que se deixa ser guiada, direcionada por esse pai ou por essa figura paterna, em que ela confia plenamente. Ela se sente segura perto dessa figura masculina. Isso é o nosso feminino, o estar receptiva, aberta e criativa para o mundo. Alegre, fluida. As crianças, elas fluem, elas estão sempre felizes. E essa energia feminina e abundante, a gente, ó, não funciona, porque a minha mãe é feminina, a nossa mãe também passou pela jornada da heroína. E a gente passa por várias jornadas dessa. Ao longo da vida não é uma vez só. Cada vez que a gente se pergunta quem sou eu, a gente está começando um novo ciclo da jornada da heroína.
Eu chamei de caminhos da deusa porque para mim foi assim. E quem tá aqui tá no passo 5 dessa jornada, que é o reencontro com a deusa. Bom, o que que acontece nessa questão ali quando a gente resolveu romper com a nossa energia feminina, energia da nossa mãe? A gente tem a figura de Ártemis, a guerreira da floresta, independente. A Ártemis, ela se sente superior à mãe dela porque ela conseguiu perceber o que a mãe não percebeu. Vou deixar vocês tontos daqui a pouco, né? A Ártemis, ela consegue se sentir superior à mãe e salvadora da mãe, falando, não, minha mãe tá atrasada, né? Deixa que eu ajudo, deixa que eu resolvo, sabe? É aquela menina que ela é independente, ela faz as coisas por conta própria, ela, tipo, ó, não vou ser igual a minha mãe, tudo menos a mãe, né? Então, quando ela tá nessa fase mais mal elaborada da deusa, a gente começa, isso não é ruim, tá? É uma fase que a gente passa. A Artemis revoltadinha, digamos assim, contestadora, questionadora, ela entra em conflito com a energia materna, porque ela diz que a minha mãe é fraca porque ela não sai disso. Ela não sai desse papel, desse lugar onde ela sempre está. E aí ela vai para o mundo, essa Artemis. Mas ela sempre volta para casa para ajudar a mãe, para ajudar o irmão, para provar para o pai que ela é merecedora, para provar para o pai que ela pode ser tão boa quanto o irmão. Né? É uma competição. Então a Artemis ela vai para o mundo com toda essa fúria, com toda essa gana de vencer no mundo. Ela vai com coragem, com audácia, ela vai cheia de ação, ela vai sabe, com uma atitude muito ativa, uma atitude proativa, ela se torna um homem de saias, né? Às vezes nem usa saia. Então a Artemis, ela vai para o mundo com essa audácia. Ela vai se sentindo pronta para conquistar tudo. E aí ela vai se preparar. Ela vai entrar no estágio Atena, porque ela tem que estar preparada para ganhar esse mundo. Então, quando ela se separa do feminino, ela vai para a estrada das provações, ela vai para os desafios, achando que é autossuficiente e que ela vai conseguir, porque ela se preparou. Então, o que que ela faz? Para ela se dar bem no mundo moderno, ela passa a jogar o quê? Com as armas dos homens, com as regras dos homens. Ela corre, ela luta, ela se esforça, ela é incansável, ela não tira férias, ela vira a noite trabalhando, ela trabalha de madrugada e não percebe que a energia dela está indo para o beleléu, que a saúde dela está indo para o beleléu e as coisas não estão fluindo como ela achou que estava acontecendo, porque o pau para toda obra sempre tem obra, né? E aí, ela, de certa forma, se acostuma como uma Atena, porque ela se prepara, a ser excelente em tudo. Porque ela, sabe, deixa que eu mato no peito, passa aqui, ó, isso eu resolvo. Isso, ela se acha insubstituível e muito forte. Então, assim, ela quer sempre abraçar missões para resolver, porque ela pode, porque ela consegue. Mesmo que ela pudesse descansar, ela prefere não descansar, porque ela quer resolver o problema. Tudo para Artemis, a Artemis Atena, aqui já virando uma Atena, vira uma missão. Então, ela tem que competir e vencer. Ela entra no jogo para vencer. E vai se tornando a Atena, companheira dos heróis. Então, assim, ó, ela é aquela mulher que tá na ilusão do sucesso, que é o terceiro passo. Por quê? Porque ela é companheira dos heróis e a Atena é a companheira dos heróis. Ela trabalha de igual para igual, ela faz melhor do que os caras. E aí, ela tá iludida que tá fazendo sucesso, até que ela começa a perceber isso aqui, ó. Ela começa a perceber que quando ela tá quase lá, as regras mudam. E ela percebe que nunca vai ocupar o espaço que os homens têm. Então ela sente que sempre falta algo nela, porque ela precisa de mais. Mais um curso, mais uma especialização, mais um tempo, mais prazo. Precisa de mais trabalho. E ela vai percebendo aos poucos que essa ilusão do sucesso é, é realmente uma ilusão. A ficha vai caindo que ela está se enganando. E aí ela se desperta numa Afrodite mal elaborada e ela começa a entender o masculino. E ela consegue perceber que por mais que ela se esforce para ser como o masculino, ela nunca vai ser.
Ela sabe que tem que mudar, porque ela não é um homem, por mais que ela tente agir. Por quê? Porque ela não chega lá. Quando a gente está na energia masculina, a gente não chega lá. Eles chegam, a gente não. E a Afrodite desperta porque a mulher ela começa a se enxergar e ver que ela é uma mulher, que ela é bonita, que ela merece prazer. Quanto tempo ela está vivendo sem prazer? Então ela vai entrar numa crise. A Afrodite aparece de novo na jornada da heroína, tá? Quando a mulher entra nessa crise ou decida, aqui é um outro ponto de virada. É aqui, no item 4 que a gente se questiona quem eu sou, tá? É nesse ponto aqui. Por quê? Porque as regras mudam quando as mulheres jogam, né? A gente se sente fraude, frustrada, sobrecarregada, perdida. E aqui a gente faz o que quando a gente tá assim? A gente quer a mãe, né? A gente quer a Deméter. E aí a gente sofre, a gente entra em depressão, entra numa tristeza, às vezes fica doente, a gente se sente traída por todas essas pessoas, fica de certa forma traumatizada, a gente entra numa Perséfone que precisa da mãe, porque a gente está em crise. E as vitórias que a gente achou que tinham são vazias. E embora a gente tenha conquistado tanta coisa no mundo, a gente não está no lugar certo, a gente se sente no lugar errado. É sobre isso aqui a crise. E é no momento da crise que vem o passo 5, que é o reencontro com a deusa. Por quê? Porque esse momento de colapso vai virar uma revelação. Porque assim, a partir do momento que eu tenho uma nova imagem de mim mesma, eu descubro essa nova face feminina, poderosa, bela, que não precisa estar numa competição, que eu posso fluir como aquela criancinha que eu fui, feliz, alegre, contente, eu me reencontro com a minha deusa interior. E faz parte de toda essa jornada aqui, se a gente for ver, é uma descida mesmo, né? É a separação do feminino, a estrada das provações, a ilusão do sucesso, a crise e o reencontro. A gente precisa passar por todas as fases, porque quando a gente está no fundo do poço, a gente vê que a gente tem algo mais. A gente tem um brilho que a gente não estava lembrando. Aqui a gente encontra a nossa Perséfone de novo, porque é como se a gente tivesse feito a descida ao Hades. A descida onde a gente vai olhar para as nossas sombras, olhar para o que a gente estava fazendo de errado, não de errado, mas para que a gente estava correndo para o lado errado. A gente estava, lembra das polaridades que eu falei no início? A gente estava muito na polaridade masculina e faltou a feminina. E agora a gente está redescobrindo o nosso lado feminino. E começa a florescer, se permite uma nova primavera. Mas a gente precisa passar pela noite escura da alma primeiro, claro, para depois florescer. E a gente vem para o sexto passo, que é a reconciliação com o feminino. Eu aceito o meu feminino. Eu entendo que eu tenho que descansar. Eu atendo que eu sou cíclica e não linear. Por isso que eu nunca vou ser igual a um homem, né? Então eu vou percebendo a minha vulnerabilidade, a minha empatia, a minha compaixão, o meu não. Vou percebendo os limites que eu preciso dar, os nãos que eu preciso falar, porque eu estou me reconciliando com a minha força feminina. Essa é a questão. E a gente vai refinando. A partir desse momento, é só refinamento. A gente vai refinando, a gente reencontra a nossa Afrodite, a gente vai fazendo coisas que a gente gosta, coisas que a gente se sente bonita, sente prazer em viver, sente prazer em fazer. A gente vai nos olhar, vai ser guiada pelo nosso coração, não mais pela nossa mente. A nossa Atena tira férias, a guerreira descansa e a deusa assume. Então, a partir desse momento, eu entendo também o quê? Tudo que eu aprendi enquanto eu estava lá na polaridade masculina, direcionamento, assertividade, compromisso, lealdade, eu vou aproveitar isso também, mas de uma forma fluida, de uma forma abundante, de uma forma feminina. E aí eu vou fazer as pazes com a minha polaridade masculina. Tá vendo aqui no diagrama? A gente tem um lado mais clarinho e um lado mais escuro. É as duas polaridades, o masculino e o feminino. Por quê? Porque finalmente eu vou perceber que eu preciso equilibrar essas energias, né? Eu vou, na jornada da heroína, ela fala no homem interno com coração,
que é a nossa parte masculina, que é movida pelo coração. Porque eu vou precisar de assertividade, vou precisar de direcionamento meu, porque a minha Artemis vai estar ali, a minha Atena ainda vai estar ali me organizando, me ajudando. Então eu vou fazer as pazes com meus dois lados. Eu vou saber balizar quando eu estou num, quando eu estou no outro. E a gente chega em Hera nesse momento, porque Hera, ela olha para o coletivo. Hera, vamos parar de ter pé atrás com Hera, tá? Hera tem uma visão de mundo incrível, porque ela olha para todos os lados. Então ela entende que esse equilíbrio ele é fundamental. E quando a mulher recupera sua coroa, sabendo dos dois polos, direcionando, equilibrando o seu lado feminino e masculino, ela se torna uma rainha, não uma tirana. Uma mulher que tem poder sobre si mesma, sobre seu corpo. E essa união é o que vai completar a jornada da heroína. Vai completar os caminhos da deusa. E a partir do momento que a gente completa um ciclo, a gente não volta mais atrás. A gente vai ter outros desafios, porque a vida é feita de desafios, né? Mas a partir daqui, eu vou reconhecer o meu direito de viver plena, de exercer a vontade do meu coração. Que é isso que a jornada da heroína vai ensinar. Porque assim, eu não preciso fazer tudo que os outros esperam que eu faça e digo sim para todos e não para mim. Eu vou dizer sim para mim primeiro. Essa é a vontade do meu coração e eu vou viver plenamente esse direito. E eu vou viver também o direito de me estranhar de novo em alguns momentos, porque a gente está sempre evoluindo. E eu vou me estranhar e vou me reconectar e vou me refazer. E a vida ela vai se refazendo. A jornada da heroína a gente vai ter várias ao longo da vida. Essa é uma explicação rápida, uma explicação que você pode aprofundar no Caminhos da Deusa. Eu vou deixar o link aqui. O livro da Deusa é um livro curtinho, um livro digital curtinho. Ele é prático, ele tem um monte de exercício. Eu gosto de coisa prática. Eu gosto que a gente saiba o que fazer e que não seja muita balela, né? Então, assim, ó, no livro digital Caminhos da Deusa, tu pode encontrar, e eu recomendo muito que você faça as atividades que eu proponho ali, porque é realmente muito útil no nosso dia a dia. Esse material é o material mais velho não, mais antigo, que eu publiquei na Amazon Kindle. Pode usar, ler em PDF. Eu tenho PDF diagramado também, se quiser pegar diretamente comigo. Não precisa ser apenas pela Amazon. Mas é um material que eu tenho lá que é mais vendido, porque ele é curto, ele é direto e ele é mão na massa, do jeitinho que eu gosto. Obrigada por ter vindo comigo até aqui, feito essa jornada da heroína. Dúvida, comentário, insight, eu sei que é muito rápido, me chama que eu vou ter o maior prazer em responder. A gente se vê no próximo momento. Até mais!